Que Deus abençoe a sua vida, o quarto dia da nossa série, dos 12 dias renovando a mente. E como se renova a mente? Como buscamos para renovar a mente? É fazer coisas diferentes, ir em lugar diferente, estar com pessoas diferentes, é ler a palavra de Deus. Se você ficar naquele mesmo meio, vendo as mesmas redes sociais, se enchendo do vazio, a sua mente não será renovada. A partir do momento que você buscar ao Senhor com toda a força, com todo entendimento, com todo o teu coração, Ele diz: buscareis e me achareis. Quando você buscar de todo o teu coração, de toda a tua força. Então eu renovo a mente quando eu busco as coisas de Deus. Quando eu começo a meditar, quando eu começo a estudar, quando eu começo a desviar das coisas que me desvia de Deus. E hoje nós iremos falar do tema de na lavanderia de Deus, no quarto dia. Vamos orar por esse dia ao poderoso Deus? Que o Senhor neste dia venha nos lavar, para que possamos ficar mais branco do que a neve. Que o Senhor venha nos ungir com o teu óleo, com o teu azeite. Que neste dia o Senhor venha nos dar discernimento desta mensagem, Senhor. E que esta tua graça, misericórdia esteja com cada um de nós. Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus por isso. Olha só o que diz a palavra no livro de Tito 3-5. Diz assim: ele nos salvou, porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo que nascêssemos de um novo e dando-nos uma nova vida. Quem nos salvou? O Senhor Jesus Cristo. O ato dele entregar a vida ali e morrer em sacrifício vivo para livrar todos os nossos pecados, para perdoar, para tirar toda a maldição, para tirar todo o pecado de nós. Mesmo nós não nos merecemos. Ele nos lavou com o Espírito. No livro de Hebreus 9:14 diz assim: se isto é assim, imagine então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito eterno, ele se ofereceu a si mesmo a Deus, como sacrifício sem defeito. E o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. O Senhor, quando ele entregou ali, quando ele morreu ali, como sacrifício, sem nenhum pecado, porque quando tinha o sacrifício, tinha que pegar o sacrifício, um animal sem defeito, o melhor animal, ou seja, era um animal que não poderia ter defeito, porque seria entregue ao Senhor. Então, o Jesus Cristo, sem nenhum pecado, ele ali entregou. Entregou para quê? Pelos seus pecados. Então, quanto mais o sangue de Cristo, por muitos séculos, o sangue de milhares de animais cumpriu o propósito temporário para qual foi o estabelecido. No entanto, após o sacrifício do nosso Senhor Jesus, ficou instituído que o único elemento capaz de intervir pelo homem e de purificar a sua alma é o sangue do Salvador, é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Mostrar a importância do sangue do Messias é o ponto mais importante desta epístola, ou seja, deste livro de Hebreus, pois toda a obra de redenção está apoiada nele, está apoiada no nosso Senhor. Tudo que foi conquistado pela humanidade na nova aliança está fundamentada no sangue da nova aliança, no sangue do nosso Senhor Jesus, Filho de Deus. Como o perdão das iniquidades, livre acesso a Deus, porque antes, olha só, meu irmão, antes nós não tínhamos livre acesso a Deus, não. Antes nós tínhamos que ir até um sumo sacerdote, o sumo sacerdote que tinha que ir até Deus, nós tínhamos que ter um intermediário. A palavra de Deus agora diz que nós podemos ir, nós temos livre acesso ao Senhor, ao soberano. Porque antes nós não poderíamos ir, porque nós ainda somos pecadores, mas ali, se nós fôssemos na presença dele, nós era ali destruído, porque tinha que fazer um sacrifício.
E mesmo ali o sumo sacerdote, quando ia levar ali de ano em ano ali uma oferta, ia levar ele um sacrifício pelos pecados, ele tinha amarrado ali uma corda na cintura, um sinete, porque se ele entrasse lá dentro e caísse, tivesse pecado, ele morreria. Então, hoje nós podemos ter o livre acesso ao nosso Deus. Então, com o perdão das iniquidades, o acesso a Deus, a justificação, a santificação. O Salvador viveu como um homem, como um corpo, a alma semelhante a qualquer um de nós, mas não pecou. Ele foi perfeito na terra entre os pecadores, assim como era no céu. Além do mais, derramou toda a sua vida. Toda a sua vida. Por isso o seu sangue é precioso para pagar os pecados, infinitivamente eficaz para limpar, para lavar o ser humano de todas as obras mortas, isto é, de todas as obras da carne que conduzem à morte, à condenação eterna. Tudo. Então seja só, o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele se entregou ali para salvar a sua vida. João 8,32 diz, olha, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Lá na frente o Senhor diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o próprio Senhor, ele é a verdade, ele nos convida a conhecer ele. Então assim, nós devemos buscar conhecer o Senhor, porque a verdade, são muitas as verdades apresentadas por este mundo. Este mundo mostra que muitas coisas são verdade. Mas eu digo para você, meu irmão, eu digo para você que só existe uma verdade capaz de libertar do diabo e do pecado. Não existe outra. Esta verdade é Jesus Cristo. Ele não apenas anunciou o testemunho a respeito da verdade de Deus, como também a própria verdade. Portanto, o ser humano não precisa de nenhuma outra revelação para se tornar livre. Mas a condição para que o poder da verdade entre em ação é a submissão. A submissão a quem? A submissão a Deus, inteiramente a ela. E se submeter, nada tem a ver com qualquer emoção. Não é por emoção, não. Pois senão o verbo usado não seria conhecer, mas sentir. O verbo usado é conhecerão. O verbo conhecer. Então não é sentir, é conhecer ao Senhor. Isso significa que a fé é processada no coração. Aquela fé processada no coração, ela é inútil. Em vez de libertar, mantém as pessoas reféns dos sentimentos. Olha, o nosso Senhor, ele é poderoso. Ele é capaz, ele fala assim, olha, conhecerão a verdade. Ele nos convida para conhecer a ele, conhecer o nosso Deus. Então hoje, nesse quarto dia, nós estamos falando da lavanderia de Deus. O sangue dele nos lavou todos os pecados. Então, temos encravados na nossa mente alguns pensamentos que não nos deixam. Alguns dias eles humilham nós com intensidade, culpando-nos, ultrajando-se com a vergonha do pecado. Já confessamos, mas às vezes o pecado vem para entristecer um pensamento perverso que persegue, mas Deus, na sua divina misericórdia, ele providenciou Deus, o seu Filho, que morreu por nós para purificar de toda má consciência. Quando conhecer a verdade das Escrituras, poderão ser libertas deste peso. Se você tem um peso, está angustiado, procure conhecer a verdade, procure conhecer o Criador. Olha, medite. Quanto tempo vou dispor do dia para ler a palavra de Deus? Quanto tempo você está tirando para ver, ouvir a palavra de Deus? Orar, meditar na palavra de Deus. Olha, a observação importante, 1% do seu tempo de vigília ele vai equivaler aproximadamente 9,6 minutos por dia. 1%. Quanto por cento que você tem dedicado? Se você tiver dedicado a 1 segundo, você está dedicando 9,6 minutos por dia. Então hoje nós iremos orar para ter disposição de ler a palavra de Deus. Orar e meditar diariamente. Diariamente. Ó poderoso Deus, que nesse dia, Senhor, o Senhor venha dar força para este homem, para esta mulher, para que possa meditar nas Escrituras, na Tua palavra, que é poderosa. Vem, Senhor,
fazer com que esta pessoa medite na tua palavra de dia e de noite, para que possa, Senhor, sobressair em todas as situações e que a mente seja renovada, seja lavada de todo mau pensamento. Ó poderoso Deus, nós pedimos neste momento, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus por isso. Que Deus te abençoe ricamente a sua vida. Amém.